aqui é a Mariana Ciorilli. Vamos hoje falar sobre um amor perfeito? Você é filha de Deus. E você sabe muito bem disso, mas talvez você nem haja como se você fosse uma. Talvez você pense em Deus como pai, mas não sinta Ele assim como um pai de amor, aquele que você pode confiar de olhos fechados. Bom, talvez seu caso seja outro. Talvez você se sinta filha e veja Deus como pai, mas no fundo, você projeta uma paternidade que você teve aqui na Terra em Deus. Por exemplo, se você teve um pai terreno muito abusivo, violento ou bravo, você projeta todas as características ruins em Deus e veja Deus desse jeito. Na verdade, o relacionamento com Deus, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, é construído dia a dia. Você vai confiando e você vai aprendendo e você vai descobrindo um relacionamento perfeito entre pai e filha dia a dia. Deus não é abusivo nos relacionamentos, não. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele é paciente e ele é na medida certa. Por isso, a gente não consegue atropelar as coisas e sair por aí querendo que nossa vida seja resolvida da noite pro dia. Não, as coisas com Deus não são assim. Relacionamento nenhum saudável é assim da noite pro dia. É construído passo a passo, tijolinho por tijolinho. Sabe, eu acho muito engraçado que depois que a gente se torna mãe, a gente acaba descobrindo um amor novo. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu recebo muitas mensagens dizendo que existem mães narcisistas, assassinas, mães que abandonam seus filhos. E isso existe mesmo, porque a gente está no mundo, não é verdade? Mas a Bíblia diz que ainda que me abandone, mãe, o pai, eu, Senhor, não te abandonarei. Quer dizer, Ele está falando, Deus está falando com essa parcela, ainda que me abandone, ainda que sua mãe te abandone e te vire as costas. Deus nunca fará isso, porque só Ele tem um amor perfeito. Mas eu não quero falar sobre essa parcela das mães que são malucas. Quero falar sobre as mães de amor, porque é um amor tão maluco que a gente acaba conhecendo quando a gente conhece a maternidade, que foi esse amor que me chamou a atenção para o amor de Jesus. Veja, o amor de Jesus, ele é um amor doador, ele é um amor que se doou por nós, ele é um amor que pagou uma dívida que era nossa. É um amor que morreu para que a gente pudesse ter vida, morreu no nosso lugar. E não é esse o amor das mães? Um amor doador? Quando a gente tem um filho, a gente fica sem comer para dar comida para eles primeiro. A gente pode ficar sem dormir para ficar chacoalhando eles à noite, embalando para eles dormirem. Esse amor doador é um amor que eu acho muito parecido com o amor de Jesus. E é um amor que a gente não faz por mais ninguém, a não ser pelos nossos filhos. Quem aqui, por acaso, não morreria no lugar do filho? Você morreria por um amigo? Talvez não, mas pelo filho eu tenho certeza absoluta que muitas mães, 90%, morreriam sim. Quando a gente assume uma posição de verdadeiro filho, de filha de Deus, umas verdades se abrem na nossa frente. A gente consegue enxergar umas verdades espirituais de um jeito mais claro depois que a gente se torna mãe, visto esse amor novo e doido que a gente conheceu. A primeira delas é que um pai quer o melhor para o seu filho. O melhor. Eu quero dar a melhor escola para os meus filhos. Eu quero dar a melhor comida. Eu quero dar o melhor carinho, o melhor quartinho, a melhor roupinha. Eu quero dar o melhor para eles. Eu quero dar a melhor viagem, o melhor presente de aniversário. A gente é assim. A gente quer dar o nosso melhor para eles. E Deus também é assim. Deus também quer dar o melhor dele para você. E embora muitas vezes a gente não entenda, isso é uma verdade. Embora muitas vezes a gente fale,
esse é o melhor de Deus? Não é possível. Eu não faria isso. Sabe, existem verdades espirituais que a gente nunca vai entender, que a gente tem só que confiar. Mas a partir do momento que a gente entende que Deus é Pai e que este Pai tem o melhor para nós, a gente começa a caminhar entendendo que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até uma coisa ruim, até uma coisa que a gente acha, poxa, isso não precisava ser assim, isso não precisava terminar assim. Mas se todas as coisas cooperam para o bem, então você não tem do que duvidar. Um dia, eu creio que as maiores dúvidas que a gente tem em relação a isso, a gente vai entender. Mas enquanto a gente não entende, a gente precisa confiar. Meus filhos não entendem, por exemplo, por que eles não podem comer chocolate antes do almoço. Se eu começo a falar pro Miguel de 2 aninhos, 3 aninhos, que seja, que ele não pode comer chocolate antes do almoço, ele fica bravo. Se joga no chão, por que não? O que é isso de vitamina? Ah, vitamina, tá maluco? Comida, eu quero chocolate porque eu gosto mais, é mais docinho, é mais saboroso, eu quero, ponto final. Eu não vou discutir com uma criança de 2 anos a vitamina e ele ficar doente, ele não vai entender. Basta dizer assim, não pode. Ponto final. Ele não vai entender, mas ele tem que confiar em mim. E é isso que a gente também precisa. Muitas coisas a gente não vai entender, a gente vai querer sim o chocolate, por que não? Ué, não é tudo de comer? Mas não, por que não? Porque basta confiar. Outra coisa que eu fico pensando muito é que os seus filhos, antes de serem seus filhos, são filhos de Deus. Isso me traz um alívio tremendo, porque a gente quer sempre proteger os nossos filhos de tudo, sobretudo. Sabe que uma época eu tinha até medo de morrer e de deixar os meus filhos aqui. Quem ia proteger eles? Quem? Se a mãe não estiver aqui, quem vai proteger? A verdade é que no mundo ninguém. Mas a verdade também é que a gente não precisa de ninguém no mundo, porque em primeiro lugar a gente é filho de Deus. Então a gente não precisa de alguém para defender a gente com unhas e dentes, porque na verdade Deus está ali. E você pode tirar um fardo pesado das suas costas, porque a gente sabe que na verdade está tudo no controle dele. Às vezes eu fico pensando como um recém-nascido. Não sei se você já teve essa sensação, mas quando a gente pega um recém-nascido no colo, nosso filhinho, tava lá na nossa barriga, ali ele tem uma sensação de pertencimento. Essa sensação de pertencimento faz ele dormir melhor, faz ele se aconchegar nos nossos braços. Inclusive, eu já li em alguns lugares que os bebês recém-nascidos, eles demoram um tempo para entender que ele e a mãe não são uma pessoa só. Ele acha que a mãe pertence a ele, é do corpo dele, faz parte do corpo dele. E é essa sensação de pertencimento que a gente tem com Deus também. Dizem que no coração do homem, foi um filósofo que disse isso, que no coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Para preencher esse vazio, só Deus pode. Então, quando a gente está nesse lugar de pertencimento, descansando nos braços de Deus, como se a gente fosse um só, então a gente pode ficar tranquilo e descansar realmente, dormir realmente, mesmo com todos os problemas, porque a gente sabe muito bem quem está ali segurando. Quem está ali segurando é meu Pai. Então eu vou descansar. Não tem por que não, mesmo em meio a tantos problemas. Sabe outra verdade que me abriu muito assim os olhos para coisas sobrenaturais depois que eu tive um filho? Deus não te ama pela sua performance. Deus não te ama pelo que você faz ou deixa de fazer. Deus não te ama porque você é bom em matemática ou porque você joga vôlei como ninguém. Deus não te ama porque você se penteia e porque você está sempre arrumada. Ou Deus não te ama porque você é esperta. E o outro lado da moeda também é verdade. Deus não deixa de te amar porque você é meio burrinha. Deus não deixa de te amar porque você está sempre descabelada. Deus não deixa de te amar porque você não sabe fazer conta. Deus não deixa de te amar porque você não fala bem ou porque você fala muito bem. Não importa o que você faça. Deus te ama do jeito que você é.
Tem uma parte na Bíblia, quando Jesus vai ser batizado, em que Deus fala: esse é meu filho amado de quem eu me agrado. Ele ainda não tinha começado o ministério dele na terra, mas Deus já amava ele. É claro, e Deus te ama também, independente do que você faça, porque o amor dele não é segundo você, mas é segundo ele. É segundo a graça dele que ele ama você. É pela graça. Sabe, falando em graça, também é fácil entender quando a gente pensa em filhos. Quando o Vicente tinha 4 anos, foi aniversário dele. Ele estava fazendo 4 aninhos. E eu quis fazer tudo pra agradar. Levei ele no shopping pra escolher presente junto. Eu quis levar ele no Mac pra almoçar depois da escola. Quis fazer tudo que deixasse ele feliz. Mas ele não estava num dia bom. E ele chorou, fez birra, fez malcriação, se jogava no chão. Ai, mas aquilo me cansou. Foi me dando uma raiva. Porque eu tava querendo agradar. Mas ele não tava num dia bom e ponto final. Sabe, mesmo que a gente tenha prazer em ver nossos filhos felizes, quantas vezes nós não somos um bebê de 4 anos? Sabe o que eu fiz quando ele fez todas aquelas birras? Nada. Eu não fiz nada, porque era aniversário dele, eu não ia brigar, eu não ia bater. Eu me calei, eu me fechei, eu esperei ele se acalmar e a gente seguiu com o dia. Eu me agarrei naquela paciência que me restava, expirei fundo, contei até 1000 e não fiz nada. Não porque ele não merecia. Ele merecia tomar uns tapinhas na bunda sim, pra falar bem a verdade. Mas eu não quis fazer. Por quê? Porque eu amo ele mais que tudo. Porque era aniversário dele, porque eu não queria estragar o dia. Não é por merecimento dele, mas é pelo meu amor. Não é pelo seu merecimento, mas é pelo amor que Deus sente por você. Então hoje eu quero terminar dizendo: você é filho. E eu tenho certeza que quando você sentir esse amor, você vai começar a agir como filha. Porque a gente reflete no nosso DNA coisas que a gente tem do pai. Quanto mais a gente se relaciona com uma pessoa, mais parecida a gente fica com ele. Quando a gente descobre Deus como pai, a gente começa a se relacionar com ele e começa a ficar parecida com ele. É um ciclo, é uma coisa que acontece naturalmente, não é forçado. Então hoje entenda de quem você é filha, para você começar a agir de acordo com a sua verdadeira identidade.